Fala, Quinto! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, estão vocês aí de novo, estou eu aqui de novo para a nossa aula de Educação Física com o tema dos esportes voltados para a corrida, tá certo? E aí, uma coisa que pegou, né, um assunto que ficou sobre as nossas aulas, né, a partir das nossas conversas, e que foi muito interessante porque ficaram em todas as salas isso, né, e esse é um assunto que gerou muita discussão, que é sobre a diferença entre uma atividade física, uma brincadeira, um movimento, um jogo qualquer, de uma prática esportiva. E aí a nossa missão aqui é pensar isso voltado para as corridas, né? Como é que a gente pensa isso voltado para as corridas? E aí eu levei isso para vocês, né? E aí vocês também me devolveram várias coisas. E é a partir disso que vocês me falaram que eu organizei essa tabela aqui, que a gente pode discutir um pouquinho mais a questão da corrida, para que a gente possa entender um pouquinho melhor e ficar craque nisso, de poder diferenciar quando uma corrida é simplesmente uma atividade física, quando que é um movimento, quando que é uma brincadeira e quando é uma prática esportiva, tá certo? Então vamos lá, ó, nós falamos então, e isso é muito importante a gente pensar, que nós estamos falando da mesma prática, hein? Então veja como é difícil definir quando é um, quando é outro, tá? Não é tão simples assim. Então, ó, quando nós falamos sobre a corrida, já vem logo na cabeça algumas atividades que nós fazemos correndo, né? Por exemplo, quando a gente brinca de pega-pega, né? Que a gente já brincou na escola, quando nós estamos atrasados para alguma coisa e a gente precisa correr, né? Isso aí nós estamos nos utilizando da corrida, né? Mas foram exemplos que vocês me deram ou então que algumas pessoas ficaram em dúvida, ou às vezes que até eu fiquei em dúvida sobre será que isso é esporte? Será que isso é uma atividade física? Será que isso é uma brincadeira? E aí eu estou trazendo aqui hoje do lado da atividade física, do lado da possibilidade da brincadeira, do jogo, né? Ou de simplesmente ter acontecido alguma coisa e ser necessário correr, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos no pega-pega, nós estamos numa brincadeira. Quando nós estamos atrasados, nós precisamos correr porque a gente precisa chegar no horário e no lugar, né? E aí a gente começa a pensar, será que nós temos então algum tipo de compromisso com essa corrida? Será que existem regras, né, fixas sobre isso? Será que existe algum campeonato? Será que existe algum regulamento? Será que nós estamos treinando periodicamente, ou seja, será que nós treinamos várias vezes na semana, temos data certa, temos horário certo, não sei, nós nos alimentamos de maneira diferente por causa do nosso treino, por causa da nossa brincadeira de pega-pega ou porque nós estamos atrasados? Acredito que não, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, professor, será que existe um campeonato de pega-pega ou alguma coisa nesse sentido? Pelo menos não é da maneira como nós vemos ou como nós nos utilizamos na escola, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui, ó, do lado da atividade física, ou do movimento, da brincadeira, do jogo, porque a nossa relação com essas práticas são muito diferentes de uma relação esportiva que nós poderíamos ter com elas. Por quê? Porque, ó, veja só que eu coloquei aqui do lado do esporte, que também é o que vocês trouxeram, hein? Então vocês me falaram sobre o esporte, vocês me falaram sobre competições, né? Ou campeonatos também. Quando vocês me falaram sobre premiações, olha só que interessante. Vocês me falaram então sobre o atletismo, né? Que é uma prática esportiva em relação à corrida, né? E aí por que o atletismo é uma prática esportiva em relação à corrida? Não possui premiação, não possui competição, não possui um campeonato com regras específicas, não tem pessoas que se dedicam somente à corrida no atletismo, né? Ou então a outras modalidades, mas nós estamos falando da corrida aqui, né? Será que não tem pessoas que se dedicam só a isso, que ganham a vida com isso, né? Que treinam, que tem sua rotina modificada por causa disso, né? Que possuem treinos periódicos em relação ao atletismo? Olha só quanta coisa pra gente pensar e quanta diferença de, por exemplo, simplesmente estar atrasado para chegar em algum lugar e precisar correr, né? Vocês me falaram então isso, que tem muito a ver com a questão da competição e da premiação, que existem juízes no atletismo, né? Que existem marcações específicas. Por exemplo, quando nós estamos jogando pega-pega,
existe uma marcação específica, né? Existem muitas regras das quais nós precisamos seguir, existem juízes nos acompanhando. Não, muitas vezes sou eu que estou acompanhando vocês, e aí a única marcação é aquela que a gente combina, né? Fala assim, dentro da quadra aqui nós estamos fazendo um jogo de pega-pega, não vale sair da quadra. No atletismo é diferente, cada um tem a sua marcação, né? Existem coisas que pode, que não pode fazer, que não é simplesmente chegar e combinar com o juiz o que vai acontecer, tá? E também falamos sobre as câmeras que acompanham os corredores, as corredoras, né? E por que então tem câmeras que acompanham os corredores? E por que eu trouxe isso? Por que é importante? Porque se possui essas câmeras, é muito provável que passe na televisão. Se passa na televisão, é porque normalmente se trata de um campeonato, de uma competição, né? É porque existe dinheiro envolvido, é porque tem pessoas que estão recebendo, né? Porque tem pessoas que estão ganhando a vida com isso. Então veja, é porque existe torcida, porque tem pessoas querendo assistir. Então veja, como é muito diferente o universo de uma prática, tá? De uma atividade física simplesmente, de uma atividade física qualquer, né? Ou de um jogo, de uma brincadeira, como pega-pega, ou então quando nós vemos naquelas pistas de caminhada que nós temos pela cidade, né? As pessoas correndo, fazendo uma caminhada, conversando, brincando, né? É muito diferente isso de uma prática esportiva. Mas as pessoas não podem ter uma prática esportiva nessas pistas de caminhada aqui da cidade de Boituva? Claro que podem, mas aí vai depender de uma rotina de treinos, né? Vai depender de como a pessoa se dedica a isso, né? Vai depender de vários fatores que envolvem a relação dela com o esporte e a relação dela com o esporte de corrida, tá bom? Que não necessariamente precisa ser só o atletismo, né? Mas nós precisamos levar muitas coisas em consideração, tá? Então é isso que eu quero que fique para vocês. A dificuldade de diferenciar um e outro e de nós não podemos dizer simplesmente não, isso aqui é só uma atividade física por causa disso, ou então isso aqui é um esporte por causa disso, tá? Existem muitos fatores que nós podemos levar em consideração, tá certo? Então, quinto, fica ligado aí nas atividades do Conexão Digital, tá? Acompanhe as aulas ao vivo, tá bom? E não deixem de acompanhar e não deixem de assistir até o final as aulas que são gravadas, tá? As videoaulas, essas aqui são videoaulas, tá bom? Diferente das aulas ao vivo que nós temos pela outra plataforma, tá certo? Então, quinto, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!